Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de julho e no resumido número 272, a força da foto do atentado contra Trump, a onda de estrelas pop criadas por IA, hackers miram instituições de saúde, Airbnb banido, jogo do tigrinho liberado e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Quero dar as boas-vindas para quem chegou até aqui através das recomendações feitas pelas newsletters Manual do Usuário, do Rodrigo Guedin, da Margem, do Thiago Ney e da Associação dos Sem Carisma, da Camila Frender, Isabela Reis, Berta Salles e Thaís Odelli. É muito legal fazer essas parcerias com outros veículos independentes e seguir no espírito de que quando a maré sobe, levanta todos os barcos. Então, bora navegar. Take a look at what happened. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Você certamente já viu a foto que pode definir o curso das eleições nos Estados Unidos e que vai ser utilizada em sala de aula em faculdades de jornalismo no mundo todo pelas próximas décadas. Trump ressurgindo em meio a agentes do serviço secreto, logo após tomar um tiro na orelha, de punhos cerrados e levantados, o rosto ensanguentado e a bandeira dos Estados Unidos tremulando contra o céu azul ao fundo. É a definição de icônico, uma foto espetacular e que provavelmente elegeu o próximo presidente dos Estados Unidos. Se você não estava dormindo embaixo de uma pedra, já sabe que o Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia no sábado. Um jovem de 20 anos disparou tiros com um fuzil AR-15 na direção de Trump antes de ser morto pelo serviço secreto. Um dos tiros acertou a orelha de Trump de raspão. De sábado para cá, a gente foi inundado por teorias da conspiração de todo tipo e todos os espectros políticos. De que foi tudo uma armação dos republicanos ou dos democratas, que não houve atentado, que foi tudo encenado, que o próprio Trump comendou o atentado, que o Biden mandou matar o Trump, comparações com a facada do Bolsonaro, tudo isso turbinado, claro, pelo fato do Trump ser um mentiroso compulsivo. A internet entrou em parafuso. E todas essas versões sendo apresentadas como certezas absolutas 5 minutos após o fato, direto do sofá de casa. Essas teorias ganham tração porque a gente, o público, gosta de acompanhar, né? Eu prefiro aguardar um pouquinho mais, esperar investigações para ver se algo de concreto surge, porque até aqui, sem descartar nada, eu sigo o princípio da navalha de Ockham. A explicação mais simples deve ser a correta e é provável que o atentado tenha sido mesmo obra de um desajustado num país com acesso muito fácil às armas. Agora, uma coisa parece ser consenso. Após o atentado, ocorrido logo após mais uma sequência de gafes do Joe Biden, que incluem aí chamar o presidente da Ucrânia, o Zelensky, de Putin, a não ser que a gente veja uma reviravolta no Partido Democrata, escolhendo outro candidato, dificilmente o Trump, que já liderava as pesquisas, deixa de ganhar essa eleição. E muito disso tem a ver com a foto feita pelo Ivan Gucci, da Associated Press. O Ivan é um fotógrafo tarimbado já, ganhador do prêmio Pulitzer, junto com a equipe da Associated Press, que cobriu os protestos ocorridos após o assassinato do George Floyd. Então ele entende bem do riscado e sabia muito bem o que ele estava fazendo ali. No meio do caos, ele conseguiu se posicionar perfeitamente para enquadrar a cena de uma forma que até os colegas que estavam quase na mesma posição que ele não conseguiram. Contou aí o faro jornalístico, a experiência para manter a calma, levantar a câmera, abrir a tela para ter alguma referência e clicar o momento exato. Não é por acaso que foi um fotógrafo quem fez essa imagem, não alguém na multidão com um celular. Isso aí se chama fotojornalismo. E em minutos a foto se espalhou. Tomou conta dos feeds, foi assunto de artigos, de vídeos mostrando a movimentação do Ivan,
se posicionando para o clique, até making off filmado com a perspectiva de um fotógrafo do Washington Post, não o Ivan, apareceu. É uma foto parecida, mas não é a dele, e tem essa diferença brutal do enquadramento, que na foto do Ivan, tida agora como a foto oficial desse evento, tem a bandeira dos Estados Unidos atrás, perfeita. No mesmo dia, já tinha até camiseta com a imagem à venda. A imagem ganhou diversas formas numa velocidade alucinante. Só que essa foto só existiu por conta do instinto para o espetáculo do Trump. Quantas pessoas conseguiriam, 1 minuto após tomar um tiro de fuzil de raspão na orelha, pensar no poder da semiótica e no efeito memético daquele momento e posar para uma foto daquela? Alguns segundos depois de escapar da morte por um mero acaso, por um movimento de pescoço, o Trump pensou no post. E essa é a realidade da nossa sociedade atual. Principalmente porque, para os seus objetivos pessoais, o Trump fez o certo, o que se esperava. Ele fez um show para as redes sociais. Mesmo que a roda siga girando, os feeds rolando, e daqui uns dias a gente tenha outro assunto do momento, e esse atentado possa até, inacreditavelmente agora, ser esquecido. Muita gente falando que o atentado também pode ser um marco, um símbolo de que a disputa política chegou ao limite nos Estados Unidos, como se um neonazista não tivesse atropelado uma multidão em Charlottesville em 2017, ou como se uma multidão de golpistas não tivesse invadido o Capitólio em 2021. Isso aí para ficar nas questões internas dos Estados Unidos. E apesar disso tudo, uma foto apenas recontextualizou a situação, fez muita gente pensar que o Trump até merece ser presidente novamente. Esse é o poder de uma imagem. Como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E se tem uma coisa que hoje domina as nossas vidas, são imagens passando no feed. Por isso, toda atenção é sempre necessária. Na edição dessa quinta da newsletter do Resumido, O Futuro Explicado, eu vou falar mais sobre essa foto, incluir alguns vídeos e imagens que ajudam a entender a importância histórica desse registro. Não deixe de conferir. Em um país com o processo democrático mais confuso de todos, baseado numa eleição indireta que é bem difícil de explicar, o inusitado é mais regra do que exceção. E recentemente o Jimmy Donaldson, conhecido como o maior youtuber do mundo, MrBeast, colocou isso à prova e disse que se não fosse o critério da idade, ele concorreria à presidência dos Estados Unidos. Nos comentários dos que falaram sobre a hipotética candidatura do influencer de 26 anos, diversas pessoas apoiaram que a ideia do Jimmy talvez não seja completamente descartada. Papo de distopia, né? Estilo Black Mirror, mas a própria candidatura do Trump também carrega traços dignos do que a gente julgava ficção. E eu também não acho que vai ser surpresa nenhuma um dia um influencer ser presidente da maior potência do mundo. Um plano criado por um think tank conservador, né, um grupo de pensamento, a Heritage Foundation, chamado Project 2025, o Projeto 2025, delineou uma série de sugestões de políticas a serem colocadas em prática pelo Trump, caso ele venha a ser eleito. O Trump nega ter envolvimento com o Project 2025, ainda que as propostas tenham sido formuladas por pessoas conectadas à sua gestão passada, ou então nomes muito próximos do Partido Republicano. Entre as propostas estão o aumento do poder presidencial, o desmantelamento do Ministério da Educação e o fim da venda de pílulas do dia seguinte. Não é exagero comparar o conteúdo do Project 2025 com o roteiro da série Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia, que fala sobre um Estados Unidos distópico em que os direitos das mulheres são completamente banidos e que o controle da educação é feito diretamente por um gabinete. A Polícia Federal revelou ao STF que um esquema de espionagem supostamente operado por membros da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, monitorou diversas autoridades e críticos do ex-presidente Bolsonaro, incluindo ministros do STF, parlamentares e membros do Executivo. O jornal O Globo informa que, além dessas figuras conhecidas, o monitoramento clandestino também focou em críticos que certamente incomodaram o governo. A cereja do bolo dessa operação de inteligência é a parte em que o relatório cita ter identificado os nomes por trás do podcast Medo e Delírio em Brasília. Todo mundo que escuta o Medo e Delírio, parceiros aqui do Resumido,
sabe que os nomes do Cristiano Botafogo e do Pedro Daltro são repetidos diversas vezes em montagens alucinadas na abertura de cada episódio. Belo esquema de espionagem para descobrir isso, hein? E faz todo sentido que os alvos da ABIN paralela sejam checadores de fatos e veículos de imprensa, já que a extrema-direita é movida por desinformação. A pesquisa Truth Quest, realizada pela OCDE em junho desse ano, avaliou a capacidade de 40 mil pessoas em 21 países de identificar conteúdo falso e enganoso online. A Finlândia liderou com 66% de acertos na análise de conteúdo, enquanto o Brasil ficou na última posição com 54% de acertos. O estudo destacou que os países nórdicos tiveram melhor desempenho, enquanto os países da América Latina precisam melhorar a alfabetização em mídias sociais. No Twitter, o @Felipe Maia explicou como se deu a inusitada popularidade do funk brasileiro no Marrocos. Tudo começa com o viral do Pablinho Fantástico dançando a jogadinha do Paquetá de chinelo Kenner. O dançarino acabou convidado para estrelar o clipe de Popo, do rapper marroquino Stormy, uma espécie de funk marroquino que está no topo das paradas por lá há 2 meses. O Stormy se inspirou na música Jogadinha do Paquetá porque o jogador é companheiro no West Ham do marroquino Naif Aguerd. O Pablinho teve tratamento de estrela no Marrocos no momento em que a popularidade do hip-hop cresce no país. Insano até onde a internet leva as pessoas. Hotéis, lojas e prédios comerciais de vários países da América do Sul estão adotando serviços de segurança e portaria remotos, em que os profissionais monitoram e interagem com os ambientes por câmeras e telas. A lógica é econômica. Nesse formato, é possível contratar funcionários de países com salários mais baixos numa espécie de precarização do home office disfarçada por um discurso de melhorar a eficiência econômica na prestação de serviços de segurança. E aí, vai falar com um porteiro virtual? E não são só os países latinos que estão com atendentes eletrônicos. Restaurantes em Nova York, como o Sun Sun Chicken e o Yasso Kitchen, estão testando o uso de caixas remotos via Zoom. A medida é para reduzir custos trabalhistas, pagando ainda pior trabalhadores remotos que já receberiam muito mal se trabalhassem presencialmente. Vai dar bom. Um estudo do jornal Estadão analisou as 1.000 produções mais assistidas da Netflix e comparou com as notas das obras no IMDb. A pesquisa revelou que as séries dominam a preferência do público e já representam 78% dos títulos mais vistos. A análise também mostrou que 66% das obras mais populares receberam algum tipo de premiação. A maioria dos títulos tem uma nota mediana no IMDb, entre 6 e 7,9, e 56% dos filmes e séries mais assistidos na Netflix são considerados apenas bons. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. No episódio passado eu falei sobre influenciadores sintéticos criados com inteligência artificial. Se a gente for fazer uma lista do que mais falta ser anunciado que vai ser criado com IA, a gente vai precisar dar uma boa pensada antes de responder, né? Se tudo que dizem que vai ser criado mesmo, só o tempo vai dizer. Esses dias o burburinho foi por conta de mais uma incrível encarnação da IA, as divas pop. Essa música que você escutou foi feita pelo artista visual japonês Arata Fukui, que criou também a persona da artista virtual e um clipe, do conceito à fotografia, à coreografia, com tudo que se espera de uma diva pop, tudo com IA. Usando ferramentas diversas como ChatGPT, Suno AI, Midjourney e Dream Machine, ele criou uma música pop com letra, arranjo e estilo que poderiam ser um single de algum artista da geração Z. Arata compartilhou alguns defeitos que ele mesmo encontrou na própria obra, mas que para ele passam batidos pela maioria das pessoas que assistiu o vídeo em versões comprimidas no Twitter ou no YouTube. Para o Arata, o conteúdo é uma bagunça, principalmente a visualizar pessoas em uma tela grande. Mas para algo que foi só um exercício criativo, o vídeo passa como um videoclipe comum tranquilamente. Outra experiência na mesma direção, mas um pouco mais surrealista, é a Macaca.
Mais uma diva virtual gerada por IA, a Macaca, com K, surgiu como uma brincadeira no fórum Pandler, que é um site brasileiro de discussões destinado à comunidade LGBTQ+. A fama da Macaca só cresce e ela já tem mais de 53 mil ouvintes mensais no Spotify, com algumas das suas músicas como Eu Tô Macaca, Fenol e Eu Quero um Gurilão, passando de 50 e até 100 mil plays. O chileno Maurício Bustos, conhecido como Flow GPT, usou uma IA para criar músicas com vozes inspiradas em nomes como Bad Bunny e Justin Bieber. Seu maior hit é a música Nostalgia, com IA em maiúsculo no final, que gerou tanto descontentamento dos artistas copiados que acabou removida do Spotify por violação de direitos autorais. Agora ele diz que vai criar um avatar do Flow GPT. Tanto no caso do Arata quanto da Macaca, as músicas soam muito mais como um meme do que qualquer outra coisa. Para mim é difícil imaginar que alguém vá deixar de escutar música para ouvir isso aí. Mas também, quem diria que tanta gente se dobraria aos humores das redes sociais e publicaria as coisas que a gente vê hoje quando entra numa rede social. Existem muitos outros exemplos de artistas criados por IA. Semana passada eu falei como eu mesmo recebi no meu Descobertas da Semana, aquela playlist de novidades que o algoritmo do Spotify cria para cada usuário, 2 músicas geradas por IA. Uma delas era um soul sem alma, que falava de supremacia branca e outros temas que não tem nada a ver com a soul music, e foi o que imediatamente me chamou a atenção. Mas encontrar não uma, mas 2 dessas músicas criadas por IA na principal lista de recomendações customizadas do Spotify mostra que esse tipo de lixo gerado por IA, chamado de slop, como eu expliquei no episódio 270, já está dando um nó nos algoritmos e dificultando a circulação do conteúdo de qualidade. Porque, afinal, se essas 2 músicas foram recomendadas, significa que outras 2 criações feitas por humanos deixaram de ser. Se a qualidade do conteúdo que a gente é bombardeado tende a ficar cada vez pior, as nossas fontes, referências e filtros serão mais importantes ainda. Um veículo autônomo da Waymo foi parado pela polícia em Phoenix, nos Estados Unidos, depois de se confundir com as placas de trânsito, entrar pela contramão e avançar um sinal vermelho. Como não tinha ninguém no volante, o policial falou com um representante da empresa através do sistema de comunicação do próprio carro e acabou não sabendo como emitir a multa para um computador. Foi o que ele declarou no boletim de ocorrência. Até quem nunca viu um disquete sabe que um ícone como um disquete significa que é para salvar algo no computador. Esse tipo de símbolo universal, como do Wi-Fi ou do Bluetooth, facilitam demais a comunicação. E nos últimos anos, o emoji de brilho tem sido usado em diversos produtos para indicar algum conteúdo criado por ou alguma funcionalidade de inteligência artificial. Google, OpenAI, Microsoft, todas essas empresas têm usado alguma variação do emoji de brilho. Mas a escolha não tem agradado todo mundo. Luke Stark, professor assistente da Western University, sugere que o emoji remete à magia e distrai dos problemas reais das IAs. Em matéria da Bloomberg, a Christy Tillman, ex-diretora de design em grandes empresas de tecnologia, concorda que o emoji pode não ser ideal, mas reconhece que ele cria um padrão de reconhecimento útil que pode evitar a confusão que seria se cada empresa adotasse um símbolo diferente. A Anthropic anunciou uma ferramenta geradora de prompts para criar comandos prontos para serem usados na IA, Claude. A ferramenta usa técnicas de engenharia de prompt, como definição de papéis e raciocínio em cadeia, para gerar comandos precisos e eficientes. Engenheiro de prompt deve ter sido a profissão mais rápida a surgir e também a ser destruída por IA, né? O Cloudflare, um serviço que melhora a segurança e o desempenho de sites, lançou um novo recurso que permite aos clientes bloquear bots de IA com um único clique para proteger o conteúdo dos sites de raspagens não autorizadas. A medida é uma resposta à demanda crescente por conteúdo para treinar modelos de linguagem, ainda mais quando nem todas as empresas de IA são transparentes sobre onde conseguem os seus dados para treinamento. How long would it take an advanced hacker to break into the most complex, most powerful AI models that we've built? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
30 minutes as it happens. A vulnerabilidade dos sistemas de saúde aos ataques cibernéticos tem se tornado uma preocupação urgente nos Estados Unidos e deveria ser também por aqui. Hospitais rurais com recursos limitados e falta de pessoal especializado em tecnologia foram alvos de ataques de ransomware, em que o criminoso criptografa os dados da vítima e exige pagamento para restaurar o acesso. Isso coloca em risco não só dados sensíveis, mas também a vida dos pacientes. Gigantes da tecnologia como Microsoft e Google anunciaram iniciativas para fornecer serviços de cibersegurança gratuitos ou com desconto para esses hospitais, numa tentativa de fortalecer as defesas contra ataques cada vez mais sofisticados. O APT41, um grupo hacker chinês famoso pela eficiência e pela longevidade, tem utilizado o malware Stealth Vector, que abre um backdoor usado para burlar códigos de autenticação e invadir sistemas sem serem detectados, o que aumenta a eficácia e o perigo dos ataques. Esse tipo de ataque tem interrompido serviços essenciais e forçado profissionais de saúde a recorrerem a métodos manuais para administrar tratamentos, o que pode atrasar procedimentos e colocar vidas em risco. Por isso, a resposta do governo e das empresas de tecnologia é crucial para prevenir desastres maiores. As iniciativas da Microsoft e do Google, aliadas às medidas de segurança propostas pelo governo dos Estados Unidos, são passos importantes na proteção dos sistemas de saúde. Mas a American Hospital Association disse que se preocupa que os novos requisitos de segurança acabem penalizando as vítimas dos ataques, ao invés de focar exclusivamente na prevenção e numa resposta eficaz. O equilíbrio entre regulamentação e suporte técnico é tão delicado quanto necessário para construir um sistema de saúde resiliente. A situação fica ainda pior por conta da impunidade com que hackers operam a partir de países como a Rússia, que tem pouca ou nenhuma repressão governamental, o que acaba alimentando um ciclo vicioso de ataques e pagamentos de resgate que só incentivam mais atividades criminosas. Quando vidas dependem literalmente de sistemas digitais online, como é o caso dos pacientes em hospitais, todo cuidado é pouco. Barcelona, Nova York, Berlim, Santa Mônica em Los Angeles e vários outros locais pelo mundo estão implementando regulações mais rigorosas ou até proibindo aluguéis de curto prazo, como os que são oferecidos por empresas como o Airbnb, para enfrentar a crise habitacional e os altos preços dos imóveis e dos aluguéis. A coisa anda tão tensa que nesse verão europeu a gente já viu vários protestos antituristas em diversas dessas cidades. Mesmo que o turismo represente 10% do PIB dos países da União Europeia, o que está ficando claro é que esse faturamento fica com grandes empresas e não chega à população, aos moradores, que tem que encarar as consequências como as altas de preço e a crise de apartamentos para morar. Segundo a Bloomberg, a Google anunciou que não vai mais se dizer carbono neutro e vai parar de comprar créditos de carbono baratos. Em vez disso, a empresa está focada em reduzir emissões absolutas e investir em créditos de remoção de carbono para alcançar emissões líquidas zero até 2030. Essa mudança ocorre em meio ao aumento das emissões devido à operação de ferramentas de IA, que é o atual foco do Google. A Meta está desenvolvendo uma tecnologia de autenticação por voz que utiliza a vibração causada na pele de quem fala como uma espécie de senha para proteger dispositivos de realidade aumentada. O sistema capta as vibrações da pele e as ondas acústicas emitidas pela voz para criar um conjunto de dados de autenticação único para cada usuário. O método, para ser eficaz, tem que conseguir lidar com as vozes que agora podem facilmente ser sintetizadas. Por isso, essa opção pela vibração da pele. Como sempre, os especialistas alertam sobre os riscos à privacidade associados ao uso de dados biométricos como chaves de segurança. Falando em voz, o YouTube agora permite excluir apenas a música de um vídeo no caso de violação de direitos autorais. Antes disso, se um vídeo recebesse uma notificação, a solução era deletar e reeditar o vídeo sem a música ou então mutar o trecho inteiro do vídeo, música, o que estiver sendo falado e tudo mais. Agora vai dar para tirar o som só da música em questão e manter o resto do áudio intacto. A New Atlas conta que a Xiaomi inaugurou uma fábrica autônoma em Pequim capaz de produzir mais de 10 milhões de smartphones por ano.
utilizando IA para auto-otimização e resolução de problemas. A instalação promete desenvolver a capacidade de evoluir de forma autônoma e manter um ambiente de produção totalmente limpo. O jogo de caça-níquel Fortune Tiger, conhecido popularmente como Jogo do Tigrinho, pode ser legalizado no Brasil. Integrantes do Ministério da Fazenda indicaram que a nova lei das bets, que cobre as casas de aposta, oferece um caminho para que jogos desse tipo sejam regulamentados, desde que sejam feitas adaptações, como a implementação de cotas fixas e o uso de geradores randômicos para determinar os resultados. O único obstáculo é um decreto-lei de 1946 que proíbe jogos baseados exclusivamente na sorte. A regulamentação do mercado de apostas no Brasil está prevista para começar em 1º de janeiro de 2025. Parece que vamos mesmo precisar contar com a sorte, já que grande parte dos clientes desses serviços são pessoas de baixa renda que acabam apostando até o que não tem no sonho de conseguir ficar rico. Se você quiser mais resumido, é só passar no @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads. E tem também o @urbe no Twitter e o youtube.com/resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, fala comigo diretamente por lá e o que mais pintar. E não deixe de colaborar também no catarse.me/resumido ou então através de um Pix recorrente para brunonatal@resumido.cc e ajude a financiar o jornalismo independente e manter o Resumido no ar. We've replicated so much of the intricacy of nature, but water is so complex, it's very difficult to recreate. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Which is why this water looks like crap. But what if I could make it not look like crap? Eu tenho um amigo que trabalha com efeitos visuais e computação gráfica há 20 anos. O Tomás, ele sempre me falou que os grandes desafios eram criar pelos e líquidos em 3D. As coisas avançaram muito, mas até hoje criar versões digitais de água, eu nem sei como fui parar num vídeo do YouTube sobre esse tema, em que o sujeito mostra como ele conseguiu atingir um resultado parecido com o de Hollywood e mostra exemplos como Waterworld, Titanic, Avatar e até como a série Ripley resolveu essa questão de reproduzir líquidos digitalmente. Virei fã das versões de clássicos do hip hop feitas pelos ingleses da OMA através do Instagram. O quarteto toca as bases ao vivo, normalmente em versões instrumentais, e esses dias eles lançaram um vídeo de uma sessão com rappers do Hieroglyphics que ficou demais. Confere até se você não for muito fã de hip hop, porque é coisa fina. Falando em hip hop, Edu Lopes, ex-Funk Funkers e a filial, ressurgiu agora como produtor com a instrumental Origami B. Como o nome sugere, a base é cheia de referências orientais e o pique é de transe meditativo. Vamos ver o que mais o Edu vai trazer. Nesse episódio, você ficou sabendo do poder da imagem do atentado contra Trump, da leva de divas pop criadas por IA, da proibição do Airbnb em várias localidades, da possível liberação do jogo do Tigrinho e muito mais. Se você gosta do Resumido, me ajuda, recomenda para mais gente. É importante demais para esse podcast seguir adiante. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Cauê Marques e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a newsletter O Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmanman e design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.